o Ayrton Senna era um produto da mídia, 100% da mídia. Por que a Ucrânia entrou em colapso? Porque foi um país que fez a opção de privatizar tudo, vende tudo. Para a Rússia, para o governo que assumiu o poder, ou ele tomava as rédeas, ou hoje a Rússia seria um país em guerra civil. A Rússia, ela não tem outro caminho que não seja romper com o liberalismo econômico. Tudo bem, você está falando essa questão da dificuldade da União Soviética exportar. Exato. Mas, por outro lado, você tinha muitos países do terceiro mundo que poderiam transacionar. Realmente, a gente tem essa questão da tecnologia que foi possibilitando maior sinergia ali entre os países ocidentais, né? Mesmo assim, eu acho que o sistema foi colapsando de uma forma Sim. Foi. não proporcional a esses problemas, entendeu? Minha tese é essa. Uhum. Quando você fala desses países, por exemplo, do leste europeu simpáticos, na verdade a União Soviética tinha que carregar esses países nas costas. Era o contrário. Eles não ofereciam nada e ainda a União Soviética. Quando a União Soviética exportava armas para a África, para os países em guerra civil, ela não recebia. Na verdade, ainda por cima, a União Soviética ela fazia uma disputa ideológica, que eu não estou discutindo se isso é certo ou errado, e se tinha outra saída, com o Ocidente, em todos os cantos do planeta. Ela fazia uma disputa ideológica, inclusive com guerras. Né? Toda a independência da África é graças à União Soviética. Provavelmente o mapa da África seria muito diferente se não tivesse havido a União Soviética. Então, além de tudo, eles tratavam a União Soviética como um modelo que tinha que ser destruído. Não era a União Soviética, não eram só os eslavos, que também tem isso, mas era um modelo que assustava. Tanto assustava que até 1990 a classe dominante dos atlanticistas tiveram que fazer concessões aos trabalhadores, melhores condições de vida. Olha como viviam os trabalhadores na Europa Ocidental e mesmo nos Estados Unidos, Canadá. Então, assim, aquilo precisava ser destruído. Internamente, o colapso ele veio aos pouquinhos. E eu acho que a gota d'água foi quando chega ao poder aquele Mikhail Gorbachev e ele tentou trazer as reformas. Então, reforma já é um viés liberal, reforma, precisa reformar. Reformar, em resumo, é privatizar tudo e dar na mão da minoria mais rica. E foi o que ele fez. Os oligarcas russos, ele surge exatamente sobre o Gorbachev, que, na prática, o que, que ele fez? Ele criou as tais cooperativas. Aí você fala, poxa, que ideia genial, né? O que, que ele fez? Os setores mais lucrativos da economia soviética, que era literalmente a exportação de minérios e petróleo e gás e fertilizantes. E aí o que, que ele fazia? Ele pegava ao custo interno, vamos dizer, o custo do barril lá para produzir um barril era $10. Ele vendia para essa cooperativa que vendia ao preço de mercado $40. E aí que surgem as ditas máfias russas, que era isso, era uma coisa tão lucrativa, era mais lucrativa que o narcotráfico. E aí que surge todos aqueles Berezovsky, Hardakovsky, Chubais, e a lista é gigantesca. Aquele Abramovich. E esses caras, eles passam a dominar a economia. Então, aquele Estado que já tinha dificuldade de fechar o orçamento, porque já tinha todas as dificuldades, agora o pouco da riqueza que tinha e que poderia fazer dinheiro dava para uma meia dúzia de oligarcas, e aí que a economia entra em colapso, né? Que a ponto de, no final, você ver filas enormes para comprar um quilo de salsicha, que foi piorando, piorando, e quando o Gorbachev chega com essa ideologia liberal. Tem uma parte aí dessa história. Eu já li algumas coisas, já vi alguns vídeos e tal, mas já tem muito tempo. Então, como que foi essa passagem das empresas que eram do Estado para os particulares? Você citou essa questão das cooperativas, e eu me lembro que tem uma história de que cada empregado das empresas do governo ganhou um percentual das ações e que depois parece que eles foram obrigados a vender, ou então aquilo ali não valia nada,
e aí alguém foi recomprando tudo a preço de banana. Teve um processo muito sinistro isso aí. Eu não sei se foi bem assim, né? Se houve essa distribuição de ações e por que que os empregados foram obrigados a vender. Teve um lado aí meio sinistro disso tudo aí. Você lembra, você sabe alguma coisa sobre isso? Não, eu não sei exatamente disso, mas provavelmente isso aconteceu literalmente como você está falando, mas bom alertar para uma coisa, a maioria da economia não era viável economicamente. A gente está falando dos setores com maiores margens de lucro, que provavelmente são setores da economia que exportavam recursos naturais, principalmente petróleo e gás. Só para se ter uma ideia, a, a União Soviética ela produzia 12 milhões de barris de petróleo por dia. A maioria disso era exportado, Sei. 12 milhões. Ou seja, o que a Arábia Saudita produz, o Brasil hoje está produzindo 4 milhões. Quando o Brasil produzia 500 mil barris, a União Soviética produzia 12, ou seja, 24 vezes mais. Então imagine a quantidade de gente que fez rico. Eu acho que isso aí que você está falando deve ter existido, é um detalhe, mas é um detalhe perto do que aconteceu. Uhum. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o petróleo dava para uma cooperativa, em geral desses oligarcas, ou desses trabalhadores, né? E ali começa a máfia russa. Então, como que um controlava o outro? Ia lá e passava o cerol, literalmente. O diretor ali da empresa, que era um trabalhador, um engenheiro, um geólogo, um geofísico, passa o rodo e aí que criam as máfias russas. Mas fala, desculpe. Agora a gente podia passar por um assunto que eu acho que é muito interessante também, que foi justamente a etapa da recuperação, né? Com o fim da União Soviética, apareceu a Rússia com todos esses problemas dos oligarcas, né? Uhum, E teve também aquele processo de separação das repúblicas. Então, acho que são duas coisas interessantes: como aconteceu essa separação na prática, como é que foi uhum, negociado, se teve influência externa, se não teve. E depois esse processo de recuperação da sim. Rússia, né, a subida ao Putin ao poder e como ele coordenou todas as ações para ir levantando a Rússia. E inclusive tem um vídeo, né, do canal Arte da Guerra que eu já comentei com você que eles falam muito sobre essa questão do Putin, né, porque o Ocidente está sempre querendo denegrir, né, tudo que vem da Rússia, principalmente a imagem do Putin, né. Então assim eles sempre colocam que o Putin foi como se ele tivesse sido um oportunista, né, que agia violentamente, que conseguiu subir dentro da estrutura e se tornou presidente. Esse vídeo que eu vi era um especialista nessa área comentando que o Putin ele era da KGB, que ele não era só da KGB, ele era do núcleo estratégico da KGB, e que esse núcleo estratégico se manteve unido e foi fundamental para a reestruturação da Rússia, porque senão ia tudo ser privatizado. Eles estavam fazendo aquela experiência de capitalismo anárquico, né? Tava um caos total. Então, assim, eles conseguiram, aos poucos, ir reassumindo o controle do Estado, né? E o Putin tem essa origem. Isso aí é muito omitido, né? Que não interessa para o Ocidente colocar o Putin dentro dessa ótica, né? Dessa lógica. Então é isso. A gente podia agora abordar esses dois aspectos, né? Caminhar na discussão. Com relação à desintegração daquelas ditas repúblicas soviéticas, a gente já discutiu e viu que foi um processo longo. O que aconteceu naquelas repúblicas, principalmente dos Bálticos, é um pouco isso, porque ali você tinha um ressentimento, porque ali pertenceu à Alemanha, à Prússia, né? Eram povos distintos, e então ali foi muito mais forte. Na Ucrânia, um pouco menos, mas no ocidente da Ucrânia, no Oriente, sempre foi Rússia, mas era Ucrânia. Então, eu acho que ali foi um processo que não me parece que tinha como reverter, a não ser se fechasse o regime, e isso era possível, né? Aí eu não sei qual que seriam as consequências, se esses atlanticistas eles iriam aceitar. Então, cada um ali com a sua particularidade, já estava o Partido Comunista que dirigia, eles já tinham perdido totalmente a credibilidade junto ao povo, porque é uma questão prática. O cara vai no mercado, não tem coisa básica, nenhum governo sobrevive. Só que lá não tinha eleição, lá era um processo assim,
que os dirigentes, os governantes eram indicados por cima. Não estou dizendo que isso está errado, eu só estou falando que era um modelo muito distinto do que. Porque no nosso sistema, parlamentarismo, por exemplo, qualquer crise muda o primeiro-ministro e o barco continua andando. A União Soviética, você falou, poxa, mas a União Soviética ela chegou a crescer como uma China dos anos 2000. Sim, mas por quê? Porque ela partiu de uma base zerada, ela partiu do zero. E estava tudo destruído por causa das guerras. Então ela teve que construir casa, rodovia, ferrovia, estádio, porto, do zero praticamente, porque foi, né? Então é óbvio que um país desse vai crescer para caramba, mas tem uma hora é o seguinte, que precisa de dinheiro, gente e motivação. E aquele povo que já estava urbanizado, que seus problemas estavam resolvidos, ele não queria sair de Moscou, por exemplo, para ir lá para Yakutsk, para ir para Vladivostok, para ir para Khabarovsk, construir a infraestrutura que precisava. Eu acho que a União Soviética ela passou por esse processo. A União Soviética ela tinha que fazer tudo do zero. E mesmo, só voltando lá quando você falou daqueles aliados do leste europeu, vamos lá. Qual desses países tiveram sucesso depois que eles saíram cortina de ferro? Me fala, o que é a Polônia hoje? O que a Polônia produz de tecnologia, de industrial? Me fala, o que é a Polônia, a Bulgária, a Romênia, a Estônia, o que esses caras produzem? Nada, A mesmo própria Ucrânia, recebendo né? A própria Ucrânia era um país Ucrânia. pobre, o país mais pobre da Europa antes da guerra e tudo, né? Então, e isso porque eles estão abertos para o capitalismo. Eles entraram na União Europeia, eles adotaram o euro. Esses países, todos que eu citei, a população deles é metade do que seria se eles ainda tivessem na dita cortina de ferro. A União Soviética chegou num momento que ela não tinha mais o que oferecer para ninguém, nem para eles mesmos. E, infelizmente, tiveram que fazer aquela concessão, que foi a desintegração, e graças a Deus ainda conseguiram manter a Rússia, porque o projeto dos atlanticistas era dividir a Rússia. Tanto é que a guerra da Chechênia nada mais é que uma guerra de desintegração do que sobrou da Rússia. Depois que a União Soviética se desmantelou, né? A Rússia, em pouco tempo, ela começou a se levantar. Em 10 anos, ela se reorganizou, se reestruturou e de 2010 para cá vem crescendo assustadoramente, né? Por que que isso acontece? Agora vamos tentar pensar. Primeiro, você tem um país. Você tem uma infraestrutura muito grande, você tem as cidades muito bem estruturadas, você tem um povo educado, você tem ferrovias, você tem petróleo e gás que hoje realmente vale muito mais do que valia na década de 70, 80. Você tem os minérios que também se valorizaram muito, né? O setor aeroespacial, das usinas atômicas, indústria de armamentos, né? São vários, assim, agora, inclusive, eu acho que um dos setores, assim, que se destacam mais é a questão da indústria naval, né, com navios, eles estão construindo vários quebra-gelos movidos a energia Fertilizantes, nuclear. grão. Mas então, por que que você vê que se o país já tinha essa estrutura toda, se a União Soviética já tinha essa estrutura toda, mas e a tecnologia que veio em 10 anos, né? Claro que houve uma abertura para as empresas de fora, trouxeram tecnologia, mas eu não sei se elas trouxeram muito capital. Eu não sei se a questão é capital ou se foi uma questão mais de organização, né? De estruturação das indústrias, né? Dessa sinergia que tem entre as indústrias. Isso aí é uma questão para a gente avaliar também, né? Porque Perfeito. por que que em 10 anos você conseguir reestruturar um país do tamanho da Rússia? É, Não é só a questão, não foi a questão do capital, eu creio, entrou capital de fora, entrou, mas saiu muito também. Eu acho que foi uma forma de você reestruturar internamente o país, né? Os valores, talvez um processo de democratização, né? De mudança de lidar das empresas lidarem com os funcionários, toda uma metodologia que o Ocidente, que foi meio que incorporada do Ocidente, né, em termos de produtividade. Então você vê, são muitos fatores, né? Talvez não seja só a tecnologia, né? Eu acho que esse soft power aí, essa forma de gerenciar as coisas é que mudou. Eu acho que foi o mais importante, né? Talvez. primeiro, assim, que o mundo pós-2000 é um mundo em que a locomotiva industrial, tecnológica e econômica não era o Ocidente, era a China. Então, de certa maneira, a Rússia se beneficiou do crescimento da China. Então, essa é a primeira observação.
né? Se beneficiou também, assim como o Brasil, no início dos anos 2000, do aumento das commodities. Os preços das commodities, pelo fator China, dispararam. Isso serve para carvão, isso serve para o gás, para o petróleo, para o ferro, para o vanádio, terras raras. Agora, eu acho que tem uma certa ilusão aí de que teve investimento. Não, ao contrário, teve muito desinvestimento, muito fechamento de fábrica, muito dinheiro para o exterior. Só para você ter uma ideia, os oligarcas tinham 300 bilhões de euros, ou tem, em bancos europeus. Como que essa galera não enxergou que eles iam perder aquele dinheiro, mais cedo ou mais tarde? Paulo, esse dinheiro aí, ele é misto, é um É dinheiro do isso. governo, é um dinheiro de empresários. Como é que é Eu a não sei natureza quantificar, desse dinheiro que foi bloqueado, né? eu não sei quantificar, mas eu chutaria meio a meio. Meio a Hum. meio. É óbvio que determinadas transações, o Ocidente exige que o Estado russo, como contrapartida, mantenha dinheiro lá. Às vezes tem de ver se não foram negociações que exigiu isso. Mas a outra metade são russos comuns, inclusive contra o Putin, que vão perder o dinheirão. E são bilhões de dólares. Para a Rússia, para o governo que assumiu o poder, ou ele tomava as rédeas, ou hoje a Rússia seria um país em guerra civil. A mesma coisa que aconteceu com a desintegração da União Soviética aconteceria dentro da Rússia, e esse era o objetivo. A Rússia ela não tem outro caminho que não seja romper com o liberalismo econômico. Quando o Vladimir Putin chega ao poder, a ele é dado uma tarefa de resolver a guerra da Chechênia, a segunda guerra da Chechênia. E dali ele se destaca na burocracia estatal russa, que na época estava sob Boris Yeltsin, que era um bêbado, né? Uma pessoa a serviço dos oligarcas, que tinha perdido o controle do país, mas ele escolheu o Putin. Pelo menos o Boris Yeltsin, ele percebeu que era momento que tinha que mudar o rumo. Só que o Putin, apesar de tudo, ele tinha, na economia, ele tinha essa visão liberal. E ele vai mudando aos poucos, porque ele vai vendo a primeira coisa que o Putin fez para esses oligarcas, falou: olha, vocês vão ter que pagar imposto, porque eles não pagavam imposto na cara dura. E aí, aos poucos, o governo vai criando dispositivos lá legais, e aí ele vai tomando conta, principalmente dessas empresas, que eram empresas do povo russo, que é a Lukoil, a Gazprom, e não só tomar conta, mas passar a exigir dessas empresas que façam investimento. Porque o grande detalhe desses oligarcas é que eles lucram no curto prazo, colocam todo o dinheiro no exterior, e se vier alguém do exterior, eles vendem na hora, eles não estão nem aí. Você teve ali a década de 90, que foi uma tragédia para a Rússia, o Putin chega ao poder em 99, 2000, depois você teve o atentado de 2001 nos Estados Unidos, que de certa maneira deu um fôlego para a Rússia, porque aí eles passaram a combater o suposto terrorismo, né, que os Estados Unidos usou isso para invadir outros países, e nesse aspecto ele deixou a Rússia para um segundo plano, mas a Rússia é vítima do terrorismo, tanto na Chechênia quanto em Beslan lá, né? E aí essa lua de mel acaba em 2008, quando eles usam aquele Mikhail Saakashvili para invadir uma região que é a Ossétia do Sul, que é uma região dominada por russos que não quer pertencer à Geórgia. E aí ele faz isso para provocar, óbvio, aquilo lá é território da Geórgia, não nego. Mas o povo de lá, já que se fala tanto dos povos, não queriam e não querem pertencer à Geórgia. E eles invadem, né? E ali praticamente termina a lua de mel, não chega a ter sanções ali naquele momento. Os atlanticistas só recuam, mas não tem outra medida, até que vai vir a Maidan, que é em 2013 para 2014, que derruba Viktor Yanukovych, né, supostamente pró-Rússia. Ele não tinha nada de pró-Rússia. Na verdade, ele não queria ficar de joelhos para a União Europeia, para a OTAN, só isso, né? E aí a mídia já coloca que ele era pró-Rússia, né? E aí derrubam, assim, descaradamente. A Rússia é obrigada a tomar a ilha da Crimeia, porque é uma questão estratégica, né? Até porque tem a marinha russa
era na ilha da Crimeia, a ilha, inclusive, a Rússia pagava 500 milhões de dólares por ano para a Ucrânia como aluguel de Sevastopol, não de toda a Crimeia, mas só da cidade de Sevastopol. Queriam desfazer esse contrato, né, esse acordo. E aí a Rússia teve que ocupar toda a ilha, e isso aumentou a tensão. Aí tem o problema lá de Donetsk e Lugansk, né, o tal de Donbás. Mas ali a Rússia já sofre as maiores sanções econômicas, não são as maiores ainda. Mas ali já começa o início dessa essa janela, se ela existiu, foi ali de 2001 a 2008.